Muito bem, meus queridos, amados, idolatrados, salve, salve, alunos do segundo ano. Queridos, sejam muito bem-vindos ao terceiro bimestre, sejam muito bem-vindos ao segundo tempo do ensino médio, né? Passou rápido, né? Criançada, começamos um novo assunto, um assunto zerado, tá? Você, vamos dizer assim, você não precisa ter nenhum conhecimento prévio de física, tá? Para se virar bem em ótica geométrica, tá? Em ótica, né? Diferentemente, vamos dizer assim, lá de leis de Newton, você tem que saber um pouquinho de cinemática, né? Em calorimetria, você tem que saber um pouquinho de termometria, de termodinâmica, né? Aquela coisa toda. Ótica, pessoal, a gente começa zerado, tá? A única ferramenta que a gente vai precisar são coisas da matemática, coisas geométricas, que na próxima aula a gente comenta, tá? Mas hoje nós vamos comentar sobre os fundamentos iniciais, tá? É uma aula com bastante definição, tá? Mas que já tem alguns conteúdos importantes que vão formar aí a base do nosso novo conteúdo. Então, por ser um conteúdo novo, pessoal, tudo que a gente vai ver desde a aula de hoje é importante, tá? Porque vai formar as bases para todo esse bimestre aí. Fiquem atentos, aproveite esse momento e vamos juntos, tá bom? Beleza, pessoal? Vamos entender então o que que a ótica vai estudar? É uma palavra que está muito presente no dia a dia, né? As aplicações e tal, você já deve ter uma ideia do que a ótica estuda. Mas resumindo aqui, bem, bem simplesão, a ótica, pessoal, ela permeia todo o estudo da luz, né? Tudo referente à luz a gente vai estudar. Características, propriedades da luz, aplicações, tudo isso vai fazer parte aí do ramo de estudo da ótica, tá bom? A luz, pessoal, ela tem um comportamento duplo, tá? A luz, pessoal, ela é espião duplo, ela é agente de um e é agente do outro. A luz, pessoal, ela pode ser tanto onda, e a gente vai estudar ondulatória no bimestre que vem, e a gente vai ver como que a luz se comporta, o que acontece com a luz quando ela se comporta como onda, mas a luz, pessoal, ela também pode se comportar como partícula, como bolinha, tá? Quem descobriu que a luz se comporta como onda foi o Jung, né, no experimento lá em meados de 1800. O experimento você pode ter curiosidade e depois você investiga no YouTube. É um dos experimentos mais famosos aí na história da física, é o experimento da fenda dupla. Fenda dupla. Depois você pode dar uma investigada, é bem interessante. E quem descobriu, pessoal, que a luz é partícula foi o nosso amigo Alberto, né? O Einstein, lá comecinho de 1900, através do efeito fotoelétrico. Tá? O Einstein, pessoal, ele ganhou fama com a relatividade, mas ele não ganhou um tostão furado com a relatividade. Tá? Einstein foi ganhar o Nobel pela explicação do efeito fotoelétrico, que comprovou que a luz também trabalha como partícula. Tá? E as bolinhas, pessoal, né? As coisinhas que formam a luz, o pacotinho de energia que forma a luz, eu não coloquei escrito, mas eu vou colocar aqui para você, são os nossos amigos fótons. Os fótons, olha aqui, tá? Pacotinhos de energia que formam a luz. Por isso, pessoal, que tudo na natureza que tem esse prefixo de foto tem a ver com luz, né? Como que chama a síntese lá nas plantas de matéria orgânica e oxigênio através de matéria inorgânica, clorofila e luz? Fotossíntese, né? É a síntese, é a produção através da luz. Como que chama aquele negocinho que se aperta um botão do celular e aparece uma gravura do momento que você estava? Fotografia, desenho através da foto, né? Então, foto é prefixo de luz, partículas que formam a luz são os fótons, tá bom? Tem um carinha, pessoal, que é o de Broglie, Louis de Broglie, ele juntou o comportamento ondulatório e o comportamento corpuscular da luz numa única equação, uma equação muito bonitinha. De Broglie ganhou o Nobel por causa disso, que é o fenômeno conhecido como dualidade onda-partícula. Por isso que a gente fala comportamento dual. É onda e é partícula. O que é importante você entender, criança, é que a luz não pode ser os dois ao mesmo tempo, tá bom?
ou ela é onda, ou ela é partícula. Professor, como que eu sei quando ela é cada um? Depende da circunstância, tá bom? Nós vamos estudar aspectos em que a luz funciona como onda, aspectos que a luz funciona como partícula. Beleza, jovem? Tranquilo até aqui? Bom, resumindo o bimestre, pessoal, o que a gente vai ver? Nós vamos estudar sombra e penumbra, já é nesse primeiro módulo, tá? Na aula de hoje, pessoal, além dos fundamentos básicos, a gente vai estudar sobre cores, vamos comentar um pouquinho sobre cores, tá? Aí no módulo 2, no módulo 1 ainda, a gente fala de espelhos planos. No módulo 2, a gente fala de espelhos esféricos, espelho côncavo, espelho convexo, né? Você já deve ter ouvido falar. No módulo 3, a gente vai estudar esse fenômeno importantíssimo, que é a refração. Depois a gente explica o que é. Aí no módulo 4, a gente vê sobre lentes, lentes esféricas. E no módulo 5, a gente vê sobre instrumentos ópticos e ótica da visão, tá? Parece que é muita coisa, pessoal, né? 5 módulos, mas não é muito não, tá? Como é o mesmo assunto, a gente acaba conectando uma coisa com a outra e vai pro abraço. Beleza? Tranquilo? Vamos lá então, pessoal. Vamos começar a definir algumas coisas. Como eu disse para você, é uma aula que tem muitos fundamentos. É meio, vou dizer que é decorebinha, mas é o nome daquilo lá que a gente precisa saber, tá bom? Alguns fundamentos importantes, pessoal. A luz. A luz, pessoal, ela se propaga de forma retilínea, tá? Então, quando você for desenhar um raio de luz, pessoal, você não pode desenhar ele como se fosse uma onda do mar, tá? Pelo amor de Deus. A luz, ela se propaga assim, ó. É uma reta, que não está muito reta, mas você entendeu a ideia, né? E a gente coloca uma flechinha ali, tá? Para representar qual é a direção do raio de luz, tá? A propagação da luz, ela é retilínea, isso é fundamental para a gente, tá? E ela é independente. O que é essa ideia do raio independente, pessoal? Quando você vai num show, ou mesmo em algum outro lugar aí que tem essa parte de canhão de luz, etc e tal, os raios de luz, pessoal, quando eles se encontram, vamos dizer assim, né, não atrapalha a propagação do outro, sabe? Acontece um encontro, que bimestre que vem a gente vai estudar o que acontece aqui nesse encontro. Dando spoiler, já é um fenômeno ondulatório que se chama interferência, aquela mesma lá do rádio, quando o rádio não está pegando, interferência. Mas quando acaba essa interferência, os raios de luz eles passam uns pelos outros como se nada tivesse acontecido, tá? Então, um raio de luz não atrapalha o outro. Por isso que a gente fala que é uma propagação independente, tá? E é retilínea, pessoal. A gente vê isso de muitas formas, né? Muitas fotos por aí que são tiradas, né, em dias bonitos aí de sol, quando tem essa questão aí de árvores, que acho que fica mais fácil de ver, né? Que um pouquinho do raio passa, um pouquinho do raio não passa por causa da copa das árvores, né? A gente percebe de forma muito clara que os raios de luz se propagam de forma retilínea, tá bom? Raio de luz não faz curva, tá bom, pessoal? Pelo amor de Deus. Propagação dos raios é retilínea. Ok? Show de bola? Vamos avançar então. Outros fundamentos importantes, pessoal. Vamos definir aqui nomes dos feixes de luz. Dos feixes de luz. E aqui eu já quero deixar uma diferença para você. Raio de luz e feixe de luz. Pessoal, feixe de luz é um conjunto de raios, tá? Vários raios de luz formam um feixe. Do mesmo jeito que uma flor forma, ou várias flores, melhor dizendo, formam um ramalhete. Uma chave forma um molho, tá? É o coletivo. Vários raios de luz formam um feixe. Existem, pessoal, na natureza 3 tipos de feixes de luz. Tem o feixe de luz, pessoal, que através de um ponto, que é esse carinha aqui, ó, os raios se espalham. Você percebe que eles continuam com propagação retilínea, mas eles estão se espalhando em relação ao ponto inicial. Este feixe de luz que espalha é o feixe divergente. Divergente. Que é, na prática, pessoal, todos os aparelhos, vamos dizer assim, os dispositivos que ligam lá uma lanterninha, né? Lanterninha do celular, as lâmpadas, enfim, elas são feixes divergentes. Por quê? Porque os raios se espalham e chega uma hora que aquela luz, né, aquela lampadinha, não consegue iluminar.
né? Você está fazendo uma trilha lá com desbravadores, aquela coisa toda, está com lanterna, a sua lanterna não ilumina 80 quilômetros, né? Por quê? Porque o feixe espalha de tal forma que chega em algum momento ali, alguma localização, ele não tem potência suficiente para estar iluminando, tá? Feixes divergentes, então. Se o divergente espalha, pessoal, o convergente ele junta, né? Então agora os raios continuam com propagação retilínea, tá aqui. Agora eles se juntam num único ponto. O feixe convergente, pessoal, é a lupa, né? Você pega a lupa, ela tem uma lente convergente, né? A gente vai estudar sobre lente mais para frente. Ela junta os raios de sol num único ponto, né? Inclusive dá até para fazer fogo usando a lupa, né? A lente de aumento, né? Tinha um amigo meu que ele fazia aquele esquema de queimar madeira, sabe? Que tem lá um pirógrafo que ele esquenta, aí fica com um metal lá incandescente, você consegue escrever na madeira. Tem gente que trabalha com isso, né? Tinha um amigo meu que ele fazia arte usando só lupa, lógico, dependia do dia estar ensolarado, obviamente, né? Mas você consegue ali fazer uma escrita em madeira usando lupa, lente de aumento, porque é um feixe de luz que forma uma questão aí da convergência, tá? Um feixe convergente, tá bom? Bom, tem o divergente, tem o convergente, não vai ter o insurgente, né, pessoal? Isso é uma outra coisa. O outro feixe, pessoal, são os feixes paralelos, né? E o próprio nome já diz, né, pessoal? Os feixes não se cruzam, né? Eles nem se juntam, nem se espalham, ficam aí paralelos um em relação ao outro. E a propriedade importante, pessoal, que eu trago para você dos feixes paralelos, é que por causa da distância, presta atenção no que eu estou te falando, por causa da distância que nós estamos do Sol, e por causa também do tamanho do Sol em relação à Terra, os raios solares formam, de forma muito aproximada, mas é uma boa aproximação, tá? Feixes paralelos, tá? Para nós aqui na Terra, o Sol emana feixes de luz paralelos. Isso pode parecer uma informação inocente, mas vai ajudar a gente a resolver exercício de sombra que a gente vai fazer na próxima aula. Tudo bem? Beleza? Só os nomes dos feixes de luz por enquanto. Outros fundamentos aqui que a gente vai ver, pessoal, agora é com relação aos materiais. Como que os materiais reagem quando eles recebem lá um feixe de luz? E do mesmo jeito que a gente tem 3 feixes de luz, a gente também vai ter 3 materiais. O material, pessoal, que deixa a luz passar bem tranquilo, que a gente consegue ver do outro lado de forma bem nítida, a gente fala que é um material transparente. Tá aqui, ó, material transparente. É aquele copo de cristal, né? Aquele copo de requeijão de boteco, tá? Pelo amor de Deus. Copo de cristal, coisa fina, aquela janela bem polida, bem limpa, é um meio transparente, porque você vê do outro lado de forma bem nítida, tá bom? Agora, pessoal, quando você pega aquele vidro tipo de box de banheiro, aqueles vitrais de igreja, né? Aqueles vidros mais grossos, a gente chama de vidro temperado, né? Você consegue ver do outro lado. Consegue ver. Mas não é uma imagem 100% nítida. Aí esse meio, que deixa a luz passar meia bomba, é um meio que a gente chama de translúcido. Translúcido, tá bom? E aquele meio, pessoal, que você não vê nada do outro lado, né? A parede, o corpo humano, um piano, enfim, é um meio opaco. A luz não passa por ele, tá bom? Então, só para a gente ver o esquema dos raios de luz aqui, ó. Se liga, no meio transparente, pessoal, os raios, feixe paralelo, né? Tá passando lá bonitão, sem nenhum desvio, consigo ver do outro lado perfeitamente. No translúcido, pessoal, a luz passa para o outro lado. Só que ela já passa de uma forma desorganizada. Você percebeu? Por isso que a gente não vê de forma 100% nítida, tá? Agora, no meio opaco, pessoal, a luz nem passa. Por isso que a gente não vê do outro lado. Tudo bem? Só os nomes aí dos materiais. Tranquilo até aqui, né, pessoal? Belezinha? Agora a gente vai ver nomes das fontes de luz, tá? Existem 2 fontes de luz que a gente conhece aqui na natureza, tá bom? Tem uma fonte, pessoal, que ela é muito pequenininha, vamos dizer assim, né? Ela é pequena em relação ao objeto que a gente vai estudar. Essa fonte de luz que é muito pequenininha, como por exemplo uma lanterninha aqui de celular, a gente chama ela de fonte pontual. Alguns livros, alguns autores, pessoal, falam fonte puntiforme, mas é a mesma coisa, né? É como se fosse um pontinho.
um vagalume lá, fonte pontual, fonte de luz pequenininha, tá? A fonte pontual, pessoal, é aquela que gera sombra, tá? E apenas sombra. Sombra e penumbra a gente vai falar melhor na aula que vem, mas já fica com essa informação aqui em stand-by. Luz pequenininha gera apenas sombra, fonte pontual, tá bom? A outra fonte de luz que a gente tem aqui, pessoal, ela já é maior, tá? Ela tem um tamanho que eu preciso considerar na minha conta. E a gente vai fazer exercício desse tipo, tá? Por exemplo, pessoal, aquelas lâmpadas lá da nossa sala de aula, faz tanto tempo que a gente não vai para a escola que a gente até esquece, né? Mas é aquelas lâmpadas compridas, né? Eu não sei nem o nome, né? Mas não é aquela lâmpada de bulbo, entendeu? É aquela lâmpada em forma de sabre de luz. Pode ser assim? Essa fonte de luz, pessoal, ela muda o nome, ela é chamada fonte de luz extensa, porque daí eu preciso considerar o tamanho dela. Essa é a sacada. Fonte de luz extensa, o tamanho da fonte é considerado, ok? E na fonte extensa, pessoal, ela vai gerar sombra, obviamente, mas ela também gera uma região que a gente chama de penumbra, tá? Sombra e penumbra, como eu disse, a gente vai comentar na próxima aula, fazer algumas continhas, mas guarde essa informação com relação às fontes de luz, tá bom? Pontual pequenininha, extensa maiorzinha, isso basta. Beleza? Tranquilo? Caminhando, pessoal, vamos falar um pouco sobre os fenômenos ópticos, tá? Esses são os 4 principais, nós vamos estudar 2 desses. Na verdade, tem 5, né? O próximo slide eu coloquei o outro fenômeno. Desse fenômeno que está aqui, desses fenômenos que estão aqui, nós vamos estudar bastante a reflexão, que é o raio bater e voltar, que é o que acontece nos espelhos, que é o que acontece para a gente enxergar os objetos, né? A gente só enxerga, pessoal, a luz que é refletida, tá? A luz bate e volta, e é uma reflexão bastante organizada. Você está vendo que ela tem uma questão simétrica aqui bastante interessante, né? Nós vamos estudar isso com mais detalhes ainda nesse módulo sobre a reflexão. Existe uma outra reflexão que é chamada de reflexão difusa. Ela existe, a gente não estuda muito, mas só para você saber o que é quando o raio bate e volta, continua acontecendo isso, só que a superfície do material, pessoal, não é uma superfície uma superfície muito rugosa, uma superfície muito irregular, né? Então a gente não consegue, vamos dizer assim, enxergar, né, aquele material de uma forma 100% nítida. É o que acontece, por exemplo, quando você olha o reflexo na água, né? Quando você olha o reflexo no espelho, você pode gostar muito ou gostar pouco do que você vê, mas isso é uma outra história, tá bom, pessoal? Mas daí não, a culpa não é da reflexão, tá? A reflexão do espelho é a reflexão 100% organizada, simétrica, bonita e cheirosa. Agora, a reflexão na água, né, é uma reflexão difusa, porque você não vê a imagem 100% nítida e organizada, tá bom? O outro fenômeno, pessoal, que existe, que a gente vai estudar bastante lá no módulo 3, é esse aqui, é a refração, tá? Não confunda com reflexão. O nome é parecido, mas o fenômeno é totalmente diferente, tá? A refração, pessoal, é a passagem da luz de um meio para o outro. A luz passa do ar para a água, do ar para o vidro, etc. e tal, tá? E quando isso acontece, pessoal, a luz sofre um desvio. Você percebe que ela continua se propagando em linha reta, você está vendo? Ó, aqui no meio 1, a gente vai estudar a refração, um módulo inteiro só sobre refração, tá? Só estou adiantando algumas coisinhas, mas a gente vai trabalhar muito com esse cara, fique tranquilo. Aqui no meio 1, vamos dizer que é o ar, está propagando de forma retilínea, tá vendo? No meio 2, também está propagando de forma retilínea, vamos supor que é a água. Ela só cortou, né? Sofreu ali um desvio de rota. Isso acontece, a gente vai entender por quê, tá? Só para adiantar, é por isso, pessoal, que quando você coloca um lápis, uma caneta lá num copo d'água, parece que o lápis está quebrado. Você já viu isso? Faz um teste aí que você vai perceber. Por que parece que está quebrado? Porque o raio de luz sofreu um desvio, né? Aí a imagem que a gente vê, ela está desviada em relação ao objeto. Essa é a sacada, tá bom? O outro fenômeno, pessoal, que existe é a absorção, né? O meio, ele absorve os raios de luz, né? E isso, inclusive, faz com que ele aumente a temperatura, né? Porque a gente viu lá no primeiro ano uma forma de energia que é a energia luminosa, né? E essa energia luminosa, pelo princípio de Lavoisier, vai ser transformada em energia térmica, por exemplo, né?
Por isso que quando você vai lá na piscina ou na praia lá às 5 da tarde, a água está mais quentinha, mais morninha, né? Porque a luz solar, a energia luminosa, foi transformada pelo processo de absorção em energia térmica em calor. Tá bom? Beleza? O outro fenômeno, pessoal, para os amantes aí de Pink Floyd, né? É a gloriosa dispersão. Eu não coloquei o nome aqui, mas deixa eu escrever para você aqui. Dispersão. Olha que D bonito, hein? Dispersão. A dispersão, pessoal, é quando a luz branca, a gente vai entender sobre as cores logo mais, tá bom? Mas é quando a luz branca ela bate num objeto, a gente colocou aqui um prisma, mas isso acontece, por exemplo, com a água, né? E aí ela se dispersa, ela abre nas famosas cores do arco-íris, tá? Esse é o fenômeno da dispersão. Dispersão, tá? Você percebe, pessoal, que em relação à trajetória inicial, a luz também sofreu um desvio. Você está vendo? Ó? Olha o vermelho em relação ao violeta. Tem um desvio. Então, juntamente com a dispersão, também existe a refração. A refração é o desvio, tá? Então, dispersão é só quando a luz branca abre nas cores. E a gente vai conversar sobre isso. A refração é associada ao desvio, tá? Por que forma arco-íris, pessoal? Por que acontece a dispersão, né? O que vai acontecer? A luz do sol, ela vai bater no meio que é a água, né? Não vai ser o ar. Quando bate na água da chuva, por isso que só acontece arco-íris quando tem chuva, né? Aí ela bate na água e se dispersa, abre esse leque aí bonito das cores do arco-íris. Dá para fazer arco-íris, pessoal, com mangueira em casa, né? A própria janela de vidro lá do banheiro, quando ela está um pouco molhada, dependendo de como o raio de luz está batendo, forma as cores do arco-íris ali também, né? Então, esse é o fenômeno da dispersão. Tá bom? Beleza? Agora, pessoal, vamos falar então sobre cores. É o último tópico da aula de hoje. A gente pega o gancho aqui da dispersão para falar de cores. O que é uma cor, pessoal, para a física, né? Para artes é uma outra história, né? Mas para a física, pessoal, cor é um pedaço, é uma fração, é uma parcela da luz branca que dispersou, tá? Pegou a luz branca lá no prisma que a gente viu, dispersou, formou uma cor. Isso é uma cor para nós aqui, tá? Um pedaço da luz branca que se dispersou, ok? Pessoal, você sabe que as cores básicas aí da natureza, né, são as cores do arco-íris, né, que nem está no slide anterior. E tem, pessoal, um jeitinho bem legal para você decorar a ordem das cores. Pode parecer inocente esse negócio da ordem das cores do arco-íris, mas lá no bimestre que vem, quando a gente for ver ondulatória, essa ordem das cores vai ter uma importância, tá? Então vamos entender aqui, ó. Vai pelas iniciais, ó. V, A, V, A, V. Sempre dá certo. V, A, V, A, V. Então, olha só. A primeira cor, vou até aproveitar aqui, ó. A primeira cor é o vermelho. A segunda cor, a gente rouba um pouco para falar, mas é o alaranjado. O laranja, né? A gente não colocou L, então fica tudo diferente as iniciais, né, pessoal? É só para, enfim, você entendeu. Vermelho, alaranjado. Aí depois vem o amarelo, ok? Depois vem o verde. Depois vai vir o azul. Azul. Este azul aqui, tá bom? Ah, não, tá errado. Volta. O azul é o azul marinho. Deixa eu arrumar aqui. Opa, borracha. Isso. Azul marinho. Mas eu não quero caneta, eu quero marcar texto. Obrigado. Tá difícil. Pronto. Azul. Aí vai vir o anil, o outro A é anil, que daí é o azul clarinho, tá bom, pessoal? Azul claro e azul escuro, tá bom? Azul, anil e a última é o violeta. Violeta, famoso roxo, né? Tá aí. V, A, V, A, V. Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Essa é a ordem das cores do arco-íris, perfeito? Tem um negócio, pessoal, bastante interessante que ajuda a gente a entender
essa questão das cores, que é o disco de Newton, tá? A pergunta que eu te faço antes de falar do disco de Newton é o seguinte, ó, vou voltar aqui, ó. A luz branca, pessoal, quando ela se dispersa, ela forma as cores do arco-íris, perfeito? Você acha que dá para fazer o contrário? Pegar as cores do arco-íris, juntar e dar branco? Você acha que isso funciona? Funciona, pessoal, tá? Por isso que eu falo que cor para física é totalmente diferente de cor para artes, né? Porque você pegar um lápis de cor vermelho, um lápis de cor laranja, um amarelo, um verde, um azul claro, um azul escuro e um roxo, pintar tudo, desculpa, mas vai dar qualquer cor menos branco. Entendeu? Então, cor para física é uma pegada diferente do que a gente está acostumado aí nas artes, etc. e tal. O que é o disco de Newton, pessoal? Talvez você já tenha feito, já tenha brincado, já tenha visto, enfim. O que o cara pegou? Olha aqui, ó. Ele até já pegou o final, ó. Pera aí. Ó o gifzinho. Ele pegou as cores do arco-íris num disco ali, colocou para girar esse disco e você percebe que ele fica branco. Ó, todas as cores ali do arco-íris, aplica uma velocidade angular ali bonitona e fica branco, tá? Então, realmente, pessoal, para nós, o que é o branco, então? O branco é a junção de todas as cores. O branco é a junção de todas as luzes, vamos dizer assim, né? Juntou todas as cores, gerou branco, tá? Agora, pessoal, o que é o preto? Vamos pensar. Ó, branco é todas as cores juntas. O branco não é o oposto do preto? É ou não é? Então, se branco é tudo, o preto é nada. O preto não é cor, pessoal. O preto não é luz, tá? Então, quando a gente fala assim, cor preta, para a física não está certo isso, pessoal. Não está certo. Porque o preto é a ausência de cor, é a ausência de luz, tá? Se branco é tudo junto, o preto não tem nada. Isso é muito importante para nós, tá? Olha aqui, ó. Olha o branco. Você tem esse disco de cores aqui, ó, formando inclusive aquele esquema lá de conjuntos que você viu em matemática lá no ano passado. Olha como fica bonitinho, ó. As cores que a gente chama de primárias, né, na física, não na artes, ok? Vermelho, verde e azul. Talvez você já tenha ouvido falar num negócio, para quem gosta aí de computador, etc e tal, que é o RGB. Já ouviu falar no RGB? É bem comum isso, né? Red, green e blue. Vermelho, verde e azul. Com essas cores, pessoal, a gente forma as outras, tá? Olha aqui, a intersecção só do vermelho com o verde dá um amarelo. Intersecção só do verde com o azul forma um ciano, que é mais ou menos o anil que a gente tem ali, né? Intersecção do vermelho com o azul dá um magenta, que é um rosão chique aí, né? Juntou todas essas cores, pessoal, a intersecção de tudo dá o branco, né? Que está de acordo com o disco de Newton aqui, tá bom? Agora, pessoal, olha isso aqui, ó. Quando você vai comprar um negócio desse aí numa loja, como é que você pede pro lojista lá? Me vê uma luz negra. Não é assim? Pessoal, isso não existe, tá? Isso é um nome comercial. Para a física não existe, não faz sentido, não é que não existe, né? Não faz sentido usar a expressão luz negra, tá? Por quê? Porque o preto é a ausência de luz. Essa luz, pessoal, é luz ultravioleta. É ultravioleta, tá? É um nome físico, tá bom? Então, fique muito claro isso. Branco, junção de todas as cores. Negro, ausência de cor, ausência de luz. Perfeito? Beleza? Vamos em frente. Agora, pessoal, vamos falar de cores dos objetos. Por que eu enxergo, pessoal, um objeto azul? Por que eu enxergo um objeto azul? Porque uma luz branca, ok? Uma luz branca, bateu nesse objeto azul. Esse objeto ele vai refletir um pedaço e vai absorver outro. Então você percebe que a gente está aqui já falando de dois fenômenos que a gente viu lá no começo da aula: reflexão e absorção, ok? Então um objeto é azul por quê? Porque bateu a luz branca, hein? Ele absorveu tudo e ele só refletiu o azul. Então guarda essa frase aqui que eu coloquei no começo para você, criança. Nós só enxergamos a cor daquilo que é refletido. Só enxergamos o que é refletido. Então o trem é azul, ele só refletiu o azul. Todo o resto ele absorveu, tá? Vermelho, mesma coisa. Ele absorveu tudo e só refletiu o vermelho, tá? Agora a pergunta que eu te faço. E quando o objeto é branco?
pensa antes de ver a resposta aqui. Quando o objeto é branco, pessoal, o que aconteceu com ele? Com relação a essa ideia de absorção e reflexão. Se o objeto é branco, pessoal, quer dizer que ele absorveu nada. Ele tem que refletir tudo. Porque o que é tudo para a cor, pessoal? Lembra lá no outro slide aqui, ó? Vamos voltar, ó. Olha aqui, ó. Tudo é branco. Quando você junta todas as cores, dá branco. Não é preto, hein? É branco. Então, se o objeto é branco, quer dizer que ele refletiu tudo. Refletiu tudo. Se ele refletiu tudo, ele absorveu nada. Nada. Isso é um objeto branco, tá? Agora, o que é um objeto preto? É o contrário, né, pessoal? Ele tem que absorver todas as cores, todas as luzes. E não vai refletir nada. Porque o preto é ausência de cor. É ausência de luz. Por isso, pessoal, se a sua família aí tem um carro preto, você deixa ele no sol 35 graus, quando você vai entrar lá, tá um forno, né? Por quê? Porque o preto, ele absorve todas as luzes, todas as cores. E pela transformação de energia, ele vai transformar essa energia luminosa em energia térmica. E isso aumenta a temperatura, né? Não só o carro, como as roupas mais escuras, né? Por isso que tem aquela ideia lá que chama de cor quente, né? Tem um pouco diferente também na origem da parte aí das artes, né? Mas as cores quentes, não todas, né? Mas elas são mais escuras, não todas, eu já estou dizendo, né? Não vai brigar comigo aí, pessoal das artes, tá? Mas tem um pouco a ver dessa questão aí do quanto mais próximo do preto, quanto mais escuro, está absorvendo mais coisa, refletindo menos, guardando mais informação energética dentro que pode aumentar a temperatura, né? Agora, as roupas brancas ou mais claras, né? Elas ficam mais frescas nesse sentido, né? Porque elas vão absorver pouca parcela da luz e vão refletir a maioria, né? Por isso, pessoal, quando você vê lá os caras lá no deserto, né? Que usam aqueles turbantes, né? O turbante de lã, perdão, a gente já comentou lá em calorimetria, né? Que a lã é um isolante, não deixa o calor entrar. Agora, você pode ver, pessoal, que a maioria das roupas desses caras são roupas claras, né? Por quê? Porque daí a roupa clara, branco principalmente, não vai absorver nenhuma parcela dessa luz e vai refletir tudo e não vai deixar o coco do cara ferver lá. Tá bom? Essa é a ideia. Tranquilo? Entendemos a ideia de cor de objeto, criança? Joinha, joinha? Agora a gente tem que falar quando eu quero mudar a cor de um objeto. Nossa, professor, dá para fazer isso? Dá. Agora eu vou iluminar um objeto com uma luz diferente. A gente chama isso, pessoal, de luz monocromática. Então vamos ver a origem da palavra aqui, ó. Mono é um. Um. Cromo, pessoal, cromática tem a ver com cor, tá? Então a gente está estudando, pessoal, luzes que agora têm uma única cor. Luzes que têm uma única cor, tá? Eu vou iluminar objetos com uma luz que agora não é a luz branca que a gente tem nas lâmpadas, no sol, enfim, tá? Eu vou iluminar um objeto com uma luz vermelha, tá bom? Vou iluminar um objeto com luz vermelha. Vamos supor, pessoal, desculpe, que o objeto é azul, ok? O objeto é azul, eu vou iluminar ele com luz vermelha. Que cor esse objeto vai ficar? Eu vou te dar 15 segundos para pensar. Tempo esgotado. Pessoal, se você falou que o objeto vai ficar roxo, ai, meu Deus, tá? Luz, pessoal, não é tinta guache, pelo amor de Deus. Você misturar uma luz vermelha com um objeto azul não dá roxo. Não dá roxo. Tá? Isso é um sacrilégio falar para física, hein? O objeto azul iluminado com luz vermelha, ele vai ficar preto. Preto. Eu vou repetir. O objeto azul iluminado com luz vermelha fica preto. Por que, professor? Vou explicar. Respira fundo e entenda o que eu vou te dizer. Por que o objeto é azul? Vimos lá no slide anterior. Porque ele absorve tudo e só reflete o azul. Perfeito? Porque ele foi iluminado com luz branca. E dentro do branco tem o azul. Porque o branco é a junção de tudo. Concorda comigo?
Sim ou não? Beleza. Se o objeto é azul, ele só reflete o azul. Só que agora, pessoal, eu não vou jogar nele uma luz branca. Eu vou jogar nele uma luz vermelha. Pessoal, tem azul no vermelho? Não tem. Então, tem como ele refletir o azul? Não tem. Por isso ele vai refletir o quê, pessoal? Vai refletir nada. Ele só reflete o azul. Não tem azul para ele refletir. Portanto, ele vai refletir nada. E refletir nada é ficar com que cor? Preto. Percebeu? Um objeto azul iluminado com luz vermelha vai ficar preto. E eu vou te mostrar isso. Se o objeto for verde, pessoal, se o objeto é verde iluminado com luz vermelha, que cor que ele fica? Preto. Da mesma forma, a ideia é a mesma. Verde. Por que que o objeto é verde, criança? Porque ele absorve tudo e só reflete o verde. Perfeito? Estou jogando luz vermelha. Tem verde no vermelho, velho? Não tem. Então ele vai refletir o quê? Nada. Porque não tem verde para ele refletir. Se ele reflete nada, quer dizer que ele fica preto. Porque preto é toda a absorção e nenhuma reflexão. É ausência de cor, ausência de luz. Pegou a ideia? Pessoal, e se o objeto é vermelho? Objeto vermelho iluminado com luz vermelha, aí vai ficar vermelho mesmo, né, pessoal? Por quê? Porque o objeto é vermelho porque ele só reflete o vermelho. O resto ele absorve tudo, né? Como eu estou jogando luz vermelha, ele continua refletindo o vermelho, ele permanece vermelho, ok? Agora, pessoal, se o objeto é branco? Objeto branco iluminado com luz vermelha, ele vai ficar vermelho. Por quê? Porque o branco, ele absorve nada e reflete tudo, ok? O objeto branco, tudo que eu jogo nele, ele reflete. Só que agora o meu tudo é o quê? É vermelho, entendeu? A minha luz é vermelha. Então, como o branco reflete tudo, ele vai refletir tudo que eu estou jogando nele. E o tudo que eu estou jogando nele é o vermelho. Um objeto branco, iluminado com luz vermelha, fica vermelho. Ok? E um objeto preto, pessoal? Objeto preto, iluminado com luz vermelha, permanece preto. Objeto preto nunca vai mudar de cor, independente da luz que você joga nele. Ok? Por quê? Porque o preto ele não reflete nada. Ele absorve tudo. Manda tudo para dentro. Independente da luz que você joga no objeto preto, ele nunca vai refletir. Ele permanece preto. Ok? Se liga nesse esquema aqui, pessoal. Ó. Eu tenho aqui objetos de várias cores, né? Branco, amarelo, vermelho, um magenta, rosinha, verde, azul, anil e preto. Estão iluminados com luz branca, né? Quando eu joguei a luz vermelha, pessoal, né? Olha como ficou. O objeto branco, ele fica vermelho. O objeto amarelo, pessoal, nesse caso aqui, ele ficou vermelho por quê? Porque na prática, lá do espectro, o amarelo, ele está muito perto do vermelho, entendeu? São cores muito próximas. Então, por isso que ele não vai ficar preto, tá? Mas isso, ó, vamos diferenciar. Essa figura é o que acontece na prática. Para fins de exercício, pessoal, você tem que responder que fica preto, tá? Por isso que eu já coloquei aqui, ó, cores que são bem distantes. O vermelho está distante do azul, o vermelho está distante do verde, para não ter esse problema, tá? Mas fique claro, se o objeto tem uma cor X, vamos resumir a ideia. Se o objeto tem uma cor X e eu ilumino ele com uma cor Y, esse objeto vai ficar preto ou com a cor Y, se ele for branco ou se ele já tinha a cor igual à da luz, ok? Então, objetos iluminados com cores, com luzes, que tem uma cor diferente da deles, ele vai ficar preto ou vai ficar com a cor do objeto se ele for branco inicialmente. Percebeu? Olha aqui, ó. O vermelho continuou vermelho. O magenta, que é o rosa, pessoal, também é muito perto do vermelho, por isso que ele ficou vermelho. O verde, o azul, o anil e o preto, todos eles ficaram pretos aqui. Tá bom? Percebeu? Essa é a ideia. Show de bola? Olha uma ideia de como fica inclusive já foi cobrado em exercício de prova, pessoal.
Bandeira do Brasil iluminada com cores diferentes. Se liga aqui, ó. A luz branca, pessoal, fica a cor que a gente conhece, né? O verde, amarelo, azul e o branco, tá? Para você que não sabia, pessoal, o Ordem e Progresso não está escrito em preto, tá? O Ordem e Progresso está escrito em verde. Você escreveu preto errado a vida inteira, tá bom? Cuidado com isso. E essa estrela que está aqui em cima, pessoal, não é o Distrito Federal, tá? Tá errado. É o estado do Pará, tá bom? Depois dá uma olhadinha na história da bandeira. Se você for iluminar agora a bandeira do Brasil com luz azul, olha como ela fica, olha que bonito, ó. Só que não, né? Por que que fica assim, pessoal? O preto iluminado com o verde iluminado com luz azul, ficou preto. O amarelo iluminado com luz azul, ficou preto. O azul iluminado com luz azul, continua azul. O branco, que são as estrelas, iluminado com luz azul, fica azul. Vimos no slide anterior. A faixa que representa o rio Amazonas, para quem não sabe, tá? Que era branca, fica azul. O Ordem e Progresso, que está escrito em verde, fica preto. Percebeu a ideia? Agora, a bandeira foi iluminada com luz verde. O verde continua verde. O amarelo virou preto. O azul ficou preto. O branco das estrelas e da faixa ficou verde. E o verde da escrita continuou verde. Fica assim, ok? Iluminou com a amarela. O verde ficou preto. O amarelo fica amarelo. O azul fica preto. O branco da faixa e das estrelas fica amarelo. E o preto do Ordem e Progresso fica preto. Perdão, e o verde do Ordem e Progresso fica preto. Ok? Pode aparecer exercício disso aí, hein? Iluminou uma bandeira tal, um objeto tal, com luz tal, como que ele fica. Guarda essas propriedades, vai te ajudar a resolver exercício. Tá bom? E aí vem a pergunta para a gente encerrar a aula de hoje. Tendo visto tudo que você viu na aula de hoje, me responda esta pergunta capciosa. Qual é a cor do Sol? Qual é a cor do Sol? Pessoal, não tem outra resposta a não ser que o Sol é branco. O Sol é branco. Aí já vem, professor, como assim o Sol é branco? Calma. Vamos diferenciar algumas coisas. Para você que gosta de astronomia, o Sol é classificado como estrela anã amarela. Mas isso não tem nada a ver com a cor dele, tá bom? Isso tem a ver com a intensidade de brilho. Tá? Não tem nada a ver com a cor. Por que que nós vemos, na maior parte do dia, o Sol amarelo ou alaranjado, coisas desse tipo? Existe, pessoal, um efeito na física chamado de espalhamento Rayleigh. Rayleigh é o nome do cara, tá bom? O que esse espalhamento explica, pessoal? Quando a luz branca, né, ela bate, no caso, na nossa atmosfera, muito densa, com diferentes gases, aquela coisa toda, a radiação, né, a luz, ela se espalha. Ela se espalha. Este espalhamento, pessoal, vem acompanhado, a gente vai entender como isso acontece na prática no quarto bimestre, quando a gente for ver ondulatória, ela muda uma propriedade dela. Ela muda o comprimento de onda, ela muda a frequência. A gente vai estudar tudo isso no bimestre que vem. E cada cor, pessoal, é uma onda que tem um comprimento de onda, uma frequência específica. Então, quando ele espalha, ele vai mudar a cor. Agora, por que que muda para amarelo e para laranja especialmente, né? Porque, pessoal, o amarelo e o laranja, eles são as frequências menores, né? É o espalhamento que passa para a gente com menor desvio, entendeu? Com menor desvio passou para a gente o amarelo e o laranja, que é o que a gente vê. O que mais desvia, pessoal, quem é? É o azul, é o violeta, que está do outro lado do espectro, está na outra ponta do arco-íris. Por isso que o céu é de que cor, pessoal? É azul. Por quê? O amarelo e o laranja, que era do branco, ok? O sol é branco. O amarelo e o laranja que estava presente no branco, espalhou e veio para a gente. Aí a gente enxerga o azul dessa forma. A gente enxerga o sol, perdão, dessa forma. Amarelo e laranja. O azul e o violeta que espalhou,
e não chegou para a gente, fica no céu. Só que aí você pergunta para mim, professor, eu não vejo o céu violeta, eu vejo o céu azul. Eu falo, eu concordo com você. Só que daí também tem a ver, pessoal, com a questão da nossa visão, tá? Tem a ver com os cones, que a gente vai estudar isso em ótica da visão lá no final do bimestre, com os cones de luz que nós temos nas células do nosso olho, tá? Mas o azul e o violeta ficam retidos no céu, tá? Tanto que, pessoal, a verdade é o seguinte, né? Tem um momento do dia que a gente vê o sol praticamente branco, né? Que momento que é esse? É no meio-dia, né? Quando o sol tá pindo lá em cima, assim, a gente vê ele praticamente branco. Por quê? Por causa da inclinação, da posição relativa entre Sol e Terra ao meio-dia, para nós aqui, né? A luz do Sol vai passar praticamente sem desvio. E se ela passar praticamente sem desvio, sem espalhamento, ela chega para nós com a sua tonalidade original, né? A gente vê mais amarelo, mais alaranjado e às vezes até vermelho quando? No nascer do Sol e no pôr do Sol, né? Por quê? Porque eles estão em inclinações diferentes, pessoal, né? Você tem ali, imagina que é um relógio, você está ali no 3 horas, 12 horas e 9 horas, né? Nascer do Sol, o glorioso meio-dia e depois o pôr do Sol. No leste-oeste aqui, né, no 3 e no 9 horas do relógio, a inclinação dos raios solares em relação à Terra é muito alta. Por isso que o Sol fica mais colorido, né, no nascer e no pôr do Sol, colorido entre aspas, né, a luz que chega para a gente, por causa do espalhamento estar sendo mais proeminente, né, tá mais forte o espalhamento, né? Tem alguns nasceres e pores que fala, não sei o plural de pôr do Sol, enfim, que chega a ficar até um rosa, né, quase vermelho, porque daí o espalhamento está sendo bastante forte, tá bom? Essa é a sacada. E aí eu gostaria já de te dar uma informação não desatrelada a isso, mas se liga. Tem uma luz, pessoal, que ajuda a gente a, vamos dizer assim, a dormir, tá? Você fala assim, professor, é apagar a luz, é não ter luz, tá? Ok. Mas tem uma luz, pessoal, que colocar especialmente em quarto, assim, de criança, menor e tal, ajuda ela devagarzinho à noite a ir dormir. É a luz, eu não estou dizendo que é a luz amarela para iluminar o quarto inteiro amarelo, entendeu? É aquela luz amarela mais suave, né? Por quê? Porque esse amarelo, pessoal, o nosso cérebro interpreta como sendo o quê? O pôr do sol. Você acredita nisso? A gente vê o amarelo, o nosso cérebro interpreta assim, o sol está baixando, está chegando a noite, daqui a pouco eu tenho que dormir, né? E lembra lá no arco-íris, oposto ao amarelo é o azul. Então a luz azul, pessoal, ela atrapalha muito o sono. Ela não produz um hormônio do sono, que agora me fugiu o nome, depois eu mando para você. A luz azul inibe a produção do hormônio do sono. E eu te pergunto, sabe onde mais tem luz azul? Tela de celular, tela de computador. Por isso você fica deita lá, vou dormir, pai. 10:30 da noite lá tá com o celular, tem um zumbi olhando para a tela a 5 centímetros do olho, dá 3 da manhã você tá com o olho instalado ainda. Por quê? Porque tem muita luz azul em telas de celular e computador, isso inibe a produção do hormônio do sono, tá? Por isso, pessoal, que o mais correto é que 1 hora mais ou menos antes de dormir você já tem que parar com tela, tá? Porque aí você fica com aquele sono agitado, demora para dormir, acorda rabugento, tudo aquela coisa, tá? Faça uma experiência aí de alguns dias, algumas semanas, que eu acho que pode ser proveitoso para você. Tá bom? Beleza? Aí a sombra e penumbra a gente fala na próxima aula. Show de bola, criança? Por hoje é isso. Qualquer coisa dá um toque aí nos comentários, estamos à disposição. Beijo, abraço, aperto de mão à distância, tá bom? Fiquem com Deus, tamo junto, é nós que voa. Tchau, tchau.